confrontador, Deus resgatador, nosso tema para o livro de Isaías. Estamos atentando, ouvindo o livro de Isaías e vamos continuar neste domingo assim fazendo. E hoje nós vamos ao capítulo 7, do verso 1 ao verso 17. Isaías, depois de Salmos, grande livro no meio praticamente da Bíblia. E então Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí Isaías, o primeiro profeta, e depois dele aí na Bíblia segue-se os outros profetas. Então Isaías, o grande livro de Isaías, extenso, Isaías, o chamado profeta evangélico, porque ele muito falou da vinda do Messias, Jesus Cristo, e da obra do Messias. Isaías 7, de 1 a 17 é o nosso texto, mas há um verso que temos escolhido como um representativo do livro todo, Isaías 55, 6. Vamos dizer esse verso juntos? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Ouça a palavra do Senhor, atente para o aviso. Enquanto é possível achá-lo e enquanto está perto, busquem, clamem. Há um momento para isso, cuidado para não desperdiçar esse momento. Antes de eu ler o texto desta manhã, Isaías 7, eu quero ler um outro texto para vocês. Por quê? Nós vamos ler Isaías 7 e meditar Isaías 7, onde envolve um personagem chamado Acaz. Acaz era rei de Judá. Lembrando que Israel em 930 a.C., infelizmente, se dividiu em dois reinos. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E agora Isaías está aqui no texto que vamos ler nesta manhã, em 735 a.C., então 200 anos depois da divisão dos reinos. E o início do livro de Isaías, do primeiro capítulo, verso 1, diz que Isaías profetizou durante 40 anos, isto é, durante 4 reinados no reino de Judá, do reino do sul, em Jerusalém. Então, Jerusalém ficou com o reino do sul, ficou com o reino de Judá. Lá diz no verso 1 que ele então profetizou durante o reinado de Uzias, e Jotão, Acaz e Ezequias. O texto que vamos ler nesta manhã se dá entre Isaías e Acaz, então durante o reinado de Acaz. Mas precisamos então saber um pouco mais sobre Acaz antes de lermos o texto em Isaías. Eu vou ler para vocês, escute a minha leitura. Em 2 Reis 6, 16, 1 a 9, é descrito um pouco do reinado e da pessoa de Acaz. E diz assim: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, norte, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, do sul, começou a reinar. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel norte e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acaz enviou mensageiros para dizer a
Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Tiglat-Pileser atendeu o pedido de Acás, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim, rei da Síria. Aí está um pouco da descrição, a mais que o livro de 2 Reis vai dizer, outras coisas terríveis que ele fez. E o que acontece aqui então? Acás, rei de Judá, em Jerusalém, reinando. E ele se vê de repente atacado pelo o reino irmão, Israel, sob o reinado de Peca. E Peca e Israel se uniram à Síria, liderada por Rezim. Os dois se ajuntam para atacar Judá, para atacar o reinado do rei Acás. E então acontece esse momento difícil, Jerusalém é sitiada. Mas Acás lança mão de um subterfúgio, uma tática política militar. Havia ali na região, naqueles dias, o grande império, o império de maior poder e influência, era a Assíria. Note bem, não Síria. Síria e Israel se uniram para atacar Judá. Mas havia o grande império chamado Assíria. E o rei na época do grande império era Tiglat-Pileser. O que Acás faz quando se vê cercado por Síria e Israel? Apela para a Síria, o grande império. E humildemente, ou de forma humilhante, melhor dizendo, simplesmente diz: eu sou seu vassalo. E paga um tributo. E pede ao grande império: me proteja desses dois. Aí está esse rei, Acás, e nós lemos aqui que ele caminhou longe dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos de Davi, então o grande rei de Israel, e foi idólatra, foi atrás dos cultos pagãos, idólatras que os povos ali tinham, e não seguindo o Deus verdadeiro e único revelado em Israel. E ele chega ao ponto até de, como se fazia em alguns daqueles cultos, a queimar o seu filho em sacrifício. Veja só, estamos falando do rei de Judá, povo de Deus, chegando a este ponto na sua vida. E é nesse então quadro, esse momento, que com esse rei sendo atacado e apelando para a Síria como socorro, é que nós vamos ler e entender Isaías capítulo 7. Isaías 7, de 1 a 17. E vale a pena recordarmos ainda o último verso do capítulo anterior, capítulo 6, verso 13, porque está muito ligado ao que vamos ver no capítulo 7 hoje. Como é que termina o verso 13 no capítulo 6, aí imediatamente antes? Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então, depois que todas as árvores estão cortadas sobre apenas o tronco, não é o fim, porque é uma santa semente que será então o verdadeiro tronco. Promessa futura diante do futuro imediato tenebroso para o povo de Israel. E agora então vamos ao capítulo 7, a palavra de Deus, que ela seja recebida pelo seu coração com entusiasmo e na sua mente com toda estado de alerta, pronto para receber. Que a palavra de Deus abençoe todos nós esta manhã. Ouça a narrativa de Isaías 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei Acás: a Síria
montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria, e o filho de Remalias, Israel. Porque a Síria, Efraim, Israel, e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabiel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim, Israel, se separou de Judá. O verso 14 diz: o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Há um texto que precisamos ainda lembrar para entendermos muito do que está se passando aqui. Lembrar um texto de Davi, da vida de Davi. Davi, o segundo rei de Israel, quando o reino ainda não estava dividido. Estamos falando de cerca de 10 séculos então antes de Cristo. E Davi é o grande rei de Israel, o grande rei nas Escrituras. E ele é o que chama-se de tipo do Messias, de Cristo. Então Davi é o tipo, ele não é o Messias, o Cristo, mas é o tipo. E então Jesus Cristo é realmente o cumprimento desse tipo, é o antitipo. Assim é que se identifica esta figura que representa a outra. Bem, mas quando Davi é rei, uma grande promessa é feita a ele. Eu vou ler em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel narra o reinado de Davi. Quero ler apenas uma passagem, começando no verso 4.
naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, o profeta nos dias de Davi: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. E aí Natã vai e ele diz uma porção de coisas a Davi sobre o que Deus tinha para Davi como pessoa e para o seu reinado, o presente e o futuro do reino e reinados de Israel. E no verso 16, Natã diz inclusive o seguinte para o rei Davi: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que palavra tremenda esta para se dizer um rei no pequenino reino de Israel, 10 séculos antes de Cristo. Seu reinado será para sempre. Tenhamos isso em mente quando nós pensamos no profeta Isaías e muito do que ele fala, e inclusive também quando nós lemos os evangelhos, essa promessa feita a Davi. O seu reino será estabelecido para sempre. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Esta é a palavra do Senhor. Estrada de Emaús, já ouviu falar dela? Depois da crucificação de Jesus Cristo, seus discípulos ficaram desanimados. Eles eram como eu e você somos. Criamos em Cristo, em Jesus Cristo, e tínhamos esperança nele. Foi crucificado. Será que acabou tudo? E 2 discípulos deixaram Jerusalém e voltaram para a sua cidade, próxima a Jerusalém, indo para Emaús, a sua pequenina cidade, a pequenina cidade deles. E eles estão então na chamada estrada, o caminho de Emaús, voltando para casa, totalmente abatidos. Nesse momento, diz a narrativa do último capítulo do Evangelho de Lucas, que eles indo encontram-se com um terceiro, um estranho para eles ali. Era ninguém menos do que Jesus Cristo ressurreto, mas eles não o reconhecem, diz a narrativa. E eles vão para casa e começam a conversar e dizem para o estranho por que eles estavam como estavam e qual era a esperança deles em Jesus Cristo, mas agora parece que não tinha dado em nada. E esse estranho, que eles não identificam quem é, começa a explicar para eles que era necessário que Jesus Cristo, o Messias, padecesse nas mãos dos homens e morresse. E como é que Jesus, ali ainda não reconhecido por eles, explica segundo a narrativa do último capítulo do Evangelho de Lucas. Diz lá que Jesus começou por Moisés e os profetas. Por Moisés e os profetas. Jesus fez um estudo bíblico com eles ali, baseado no Velho Testamento. Moisés, os profetas, é isto, o Velho Testamento, para mostrar a eles qual era o plano de Deus para Jesus Cristo, se ele era o Messias. Deus tinha falado. E ali então é que os olhos dos dois se abrem. Mas note bem que Jesus vai repassar com eles o Velho Testamento, Moisés e os profetas. Certamente Jesus passou com eles também esse texto de Isaías capítulo 7. Deixe-me dizer algo para você e espero que você guarde isto. A fé cristã, a obra da salvação que chega às nossas vidas, é uma ação imediata e uma recepção imediata e simples. A conversão é um segundo, pode se dar num segundo, deve se dar num segundo. Podemos ter uma peregrinação de aproximação, etc., mas há um momento quando nós então somos salvos em Cristo Jesus, o recebemos, nos convertemos, rompemos com a vida antiga, entregamos nossa vida a Ele, confiados no perdão em Jesus Cristo. Então, a ação e a recepção é algo simples, imediato. Porém, a obra da salvação em Jesus Cristo, a obra não é algo simples, é complexo. E é uma obra através da história, a chamada história da salvação, e passa por momentos como estes aqui,
envolvendo um homem Acaz, envolvendo 2 reinos rachados, que não deveriam estar rachados, envolve momentos de guerra, inclusive envolve a ação de profetas. Então o Evangelho, particularmente então Jesus Cristo, não é como nós pensamos que é, e as pessoas falam, e até quando se aborda a religião, em termos de sociologia, se fala sobre fundadores de religião, e se coloca Jesus Cristo e a fé cristã como algo que pode se equiparar às outras religiões. Jesus Cristo não é um guru que um belo dia na sua vida começou a ter algumas visões, ficou um visionário, falou: sabe de uma coisa, acho que eu estou vendo umas coisas diferentes aqui, vou escrever, vou fundar uma religião. Isso acontece nas outras religiões, ou aconteceu, e acontece até hoje, surgem religiões novas. Não, é uma obra de Deus complexa, lidando com o ser humano e fazendo o plano dele acontecer, apesar de toda falibilidade, fraqueza humana, e Deus caminhando o projeto dele de resgate e salvação. Por isso que aprofundar na fé cristã exige de mim e você um pouco mais do que o nível de Twitter e Instagram. É preciso um estudo mais profundo, é preciso queimar um pouco de massa cinzenta, é preciso tomar tempo, por isso nos encontramos para o estudo bíblico em classes, precisamos nos informar para sairmos de uma superficialidade e entendermos a profundidade desta obra de Deus. E aqui nesta manhã haveremos de fazer isso neste texto. E o cenário aqui, lembre-se, é um cenário de guerra. Veja que o mundo não muda. Lá está Acaz governando, está Isaías chamado por Deus, fazendo a obra de Deus como profeta, e a política internacional está fervendo, a política nacional também está fervendo. Tem Estados Unidos, mas tem China, como é que vai ficar esse negócio? Tem Europa, e vai daqui, vai dali, tem uma guerra lá no Afeganistão, no Iraque, como é que está a política econômica? O mundo não muda, é assim, e assim foi nos dias de Isaías e de Acaz, assim é que eles estão vivendo ali o drama da fé, entender a vontade de Deus ou não entender. Mas o que nós encontramos aqui é algo parecido com o caminho de Emaús. Caminho de Emaús, temos 2 discípulos voltando para Emaús em descrença. Em descrença. O Messias, quem nós pensávamos que era o Messias, em vez de ser alguém vitorioso, foi crucificado e morreu. Deve ter acabado tudo. Estamos abatidos e descrentes. Encontramos descrença também aqui em Acaz, o rei de Israel. Estou falando a um coração descrente aqui nesta manhã. A palavra de Deus é para você. Estou falando aqui alguém nesta manhã que está firme na fé. A palavra de Deus é para você. Que ela fique em seu coração e seja um antídoto para qualquer tentação de descrença no futuro. Aqui nós temos nesse texto a base para o superar da descrença. Descrença superada é uma forma de vermos este texto. E aí temos então a situação toda, o reino de Judá do sul, debaixo de Acaz, sendo atacado pela Síria em aliança com Israel, o reino do norte. E lá está Acaz então, nesse momento terrível, diz o texto aqui, a narrativa, que o coração deles ficou perturbado, dele e dos habitantes de Jerusalém, como árvores quando são sacudidas pelo vento. E aí está este homem Acaz, um homem que tem andado longe dos caminhos do Senhor, chegou a sacrificar, queimar o seu filho em devoção a um Deus pagão. A verdade é que nós encontramos aqui em Acaz aquilo que vem já acontecendo em Israel, é o abandono da fidelidade, da fé no Senhor, da confiança no Senhor. Nós temos essa história maravilhosa nas Escrituras de Deus levantando o povo de Israel. Começa com um homem chamado Abraão no livro de Gênesis, e Deus promete a ele que faria dele um grande povo e as famílias da terra seriam abençoadas através dele.
E Deus vai fazendo isto. Finalmente, esse povo, Abraão vira este povo numeroso que Deus falou, é a nação de Israel, e Deus dá uma terra para eles, a terra prometida. E então Davi é levantado como grande rei, um homem segundo o coração de Deus, e torna-se esse tipo, inclusive, que eu já mencionei, do Messias, do Cristo que haveria de vir. Ele não é o Messias, é um tipo do Messias que haveria de vir. Mas aí vem a sucessão, Davi morre, Salomão, seu filho, toma o trono e governa, mas na morte de Salomão há uma divisão do reino. Então o povo que Deus levantou racha. No sul, Judá, fica Jerusalém e 2 tribos, é a região de 2 tribos. Israel era composto de 12. No reino do norte ficam 12 tribos. E o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, também chamado às vezes de Efraim, porque Efraim era uma das tribos, e esta tribo ganhou uma importância maior e começou a dar o nome, então, ser uma referência para as 10. E no sul ficou Benjamim e Judá, mas Judá também ganha esse significado maior, e por isso deu o nome ao reino do sul todo, que incluía Benjamim e Judá. E Jerusalém fica então lá no sul, em Judá. Mas enfim, há essa divisão. O fracasso humano diante do plano de Deus. Deus levanta o povo, e Isaías vai dizer diversas vezes, 2, 3 vezes no seu livro, capítulo 49, por exemplo, que Israel foi levantado para ser uma luz para as nações, porque Deus levanta Israel para revelar-se novamente ao ser humano afastado dele, que perdeu então o conhecimento de Deus. Mas falha, começa com essa divisão terrível, o povo de Deus dividido ao meio. E o que acontece com esses 2 povos? Os 2 vão ter sua própria monarquia, e a maior parte do tempo estão vivendo longe dos caminhos do Senhor. Racha em 930 a.C., quando chega aqui esses dias do capítulo 7, 735 a.C., a situação não está nada melhor, 200 anos depois. Nós temos aí Acaz totalmente longe dos caminhos do Senhor, e levando o povo nessa direção, e Israel, o reino do norte, na mesma situação. Então, nós temos o povo de Israel, na sua história em geral, em apostasia, em infidelidade. A fidelidade é abandonada. O Deus que os formou, o Deus que deu a eles a terra prometida, o Deus que revelou-se a ele na grande lei, iluminação do Velho Testamento, é abandonado por eles. E quando nós vemos aqui o texto se dirigir a Acaz, é interessante ver, por exemplo, no verso 13, diz lá, vocês descendentes de Davi, na verdade ali é vocês um plural. Então a palavra do profeta aqui não é só para Acaz, é para toda esta linhagem davídica que não caminhou bem. E então diz, vocês, casa de Davi. No verso 2, quando a nossa tradução diz que falou a Acaz, na verdade, literalmente, falou a casa de Davi. A casa é um problema, mas é um problema que é encontrado através de toda a história do povo de Israel no Velho Testamento. Então Acaz aqui, ele é pontual, mas é icônico. Ele representa uma atitude comum dos reis, na maior parte, e a atitude do povo de Israel: idolatria, buscando os deuses pagãos, que Deus alertou tanto eles para não fazer assim quando eles entraram nessa terra que Deus deu para eles. Basta lermos Deuteronômio, Josué em particular, o livro de Josué, que é o que conquista a terra, lidera a conquista da terra. Cuidado, escolham a quem vocês vão servir, diz Josué, capítulo 24. E aí ele faz a sua grande afirmação: quanto a mim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Veja quem vocês vão servir, cuidado. Mas não adiantou as orientações, a história é terrível. E Acaz então é mais um.
Idolatria, imagina, o rei do povo de Deus, que conhece Deus maravilhoso, chegar a sacrificar o seu filho no altar de um Deus pagão. Você imagina uma coisa dessa? E mais, aqui nós encontramos a interação de Isaías com o rei Acaz, e nós vemos o rei Acaz indiferente, e nós lemos lá em 2 Reis a narrativa, o que ele faz, ao invés de ouvir a voz do profeta e buscar a Deus, ele vai buscar o apoio do império da Assíria, e tornar-se vassalo, se vender a eles. Ele é alguém que então é descrente, ele ignora o profeta Isaías ali nessa visita profética que Isaías faz a ele. A fidelidade a Deus é simplesmente abandonada por Acaz, como também a triste história de Israel, seja no reino do sul, seja no reino do norte. Mas, antes de nós apontarmos o dedo, vamos lembrar que este abandono da fidelidade é experiência comum do ser humano. E nós estamos falando aqui de gente que pertencia ao povo de Deus. É algo que precisamos observar em nossas próprias vidas. Temos um coração que facilmente pode abandonar a fidelidade a Deus, de muitas formas. Talvez não vamos sacrificar um filho no altar pagão, literalmente. Mas, por exemplo, podemos ver crentes sacrificando os filhos no altar pagão de outra forma. Temos formas mais sutis nos nossos dias. Nossa vida toda não está holisticamente crente, fiel, citando o exemplo apenas de filho, mas nossa visão de família, nossa visão pessoal de conduta. Então, a casa aqui é terrível, porque o coração humano, meu e seu, também é terrível. Cuidado, porque a fidelidade em nós pode ser abandonada. Mas é interessante que há essa promessa para o rei Davi, lá em 10 séculos antes de Cristo, então volta do ano 1000, e agora Acaz no ano 735 aqui com Isaías, mas olhando para lá o rei Davi, nós lemos em 2 Samuel a promessa feita a Davi pelo profeta Natã, que disse o quê? O seu reino, Davi, será estabelecido para sempre. Essa é uma palavra tremenda, e que um entendimento um pouco para lá, um pouco para cá, mas numa reflexão mais profunda nos dias de Davi, como nos nossos dias, haveremos de pensar o que é que está aí. Porque se formos pensar literalmente numa monarquia humana, dizer que vai ser estabelecida para sempre, não faz nem muito sentido para a gente. É algo que nós olhamos, não é o caso. Bem, há algo aqui sendo apontado. Lembremos que Davi é o tipo do Messias, que é o antitipo. Sim, ele é a realização. Davi não, Davi é apenas uma sombra. Um reino estabelecido para sempre. Então Davi é aquele que aponta, reflete para um reinado eterno, estabelecido para sempre, que certamente não seria cumprido nele e na sua dinastia. Veja onde está Acaz. Situação lamentável, muito lamentável. Mas colocações como essa nas escrituras do Velho Testamento, que vai criar em Israel a expectativa da vinda do Messias, de que haveria de vir um dia alguém que seria rei para sempre entre eles. E quando Jesus Cristo vem, essa expectativa está muito forte, porque Israel, tanto o reino do sul como o reino do norte, caminhando longe do Senhor, acabam sendo julgados e condenados pelo próprio Deus. O reino de Israel, o reino do norte, vai acabar sendo aniquilado pelo grande império da Assíria. 712 em particular é aniquilado. Mas e o reino do sul permanece. A política internacional muda, o grande império da Assíria cai, no seu lugar surge o império da Babilônia.
E os babilônios que vão acabar arrasando o reino do sul, o reino de Judá, em 586, e levar muitos judeus então para o exílio na Babilônia, e vão arrasar o templo em Jerusalém. Muito bem, aí está o povo de Israel passando por essa situação terrível. Depois, pela mão do Senhor, conforme a promessa dos profetas, um remanescente, um restante volta e reconstrói. Chega o dia quando o Império Romano sobe, primeiro o grego, depois os romanos dominam Israel. E então, nesse redirecionar da história, da situação deles, eles caem em si de que não será uma dinastia humana que vai cumprir o prometido a Davi. O reinado será para sempre. Não é possível. E eles começam a entender esta palavra do profeta e outras palavras de que Deus tem um plano maior, além dos fracassos deles, que não é eles como povo mais, não é nem possível isto. Se Acaz é um representante do fracasso do povo de Deus e dos reinados, Davi, recebendo a palavra do profeta Natã, seu reino será estabelecido para sempre, é um sinal de esperança de algo que Deus há de fazer em meio a toda infidelidade, em meio ao abandono da fidelidade a Deus. Cuidado com a infidelidade, isso pode vir facilmente ao nosso coração. Mas e aí, como é que fica? Vem a revelação em Davi. Mas é interessante ver aqui como é que Acaz reage ao profeta Isaías. Isaías vai falar com ele, é a voz de Deus. Como Acaz reage à visita de Davi? Ele despreza a revelação que Davi vem trazer, que Isaías vem trazer. Acaz despreza a palavra de Deus na boca de Isaías. Isaías é enviado a falar com Acaz. Isaías não é o único. O povo de Israel que entra por essa infidelidade toda, abandona a fidelidade, tinha a Torá, tinha o Velho Testamento, tinha Moisés, e não ouviram. Então Acaz não é o único que ouviu a voz de Deus. O povo todo de Israel ouviu sempre. E mais, profetas além de Isaías, outros profetas foram levantados para adverti-los, e não ouviram também. E aqui está a experiência de Acaz, que não é única dele. Então o povo não caiu na infidelidade porque não havia ensino, não sabiam de nada. Pelo contrário, eram muito bem informados e exortados, mas não ouviam. A revelação sempre desprezada. E assim acontece com Acaz aqui. E é interessante que Deus diz para Isaías: vai encontrar com Acaz o rei. Ele está lá naquele açude, vai falar com ele. E leva seu filho. No livro de Isaías somos informados que ele teve 2 filhos. E leva o seu filho. O primeiro deles aqui, o nome é Sear-Jazub. Sear-Jazub. O que quer dizer esse nome em hebraico? Nome estranho para nós. Quer dizer, um remanescente voltará. Um remanescente voltará. É um nome profético. Deus instrui Isaías a dar nomes para os seus filhos com sentido profético. Em meio a todos os fracassos ali, e inclusive a derrota ali possível, num momento de guerra, o nome do filho de Isaías já é a voz de Deus falando a Acaz. Deus está no controle, apesar de todos os fracassos e correções que virão, haverá um remanescente. Deus tem um povo dele fiel que ele vai levantar. Então o filho de Isaías precisa ir junto, e vai junto com este propósito. Ele já é uma mensagem para Acaz e para o povo então de Judá e Jerusalém. Mas Isaías tem uma palavra interessante para Acaz: pede um sinal. Pede um sinal. Um rei que vai sacrificar debaixo de árvores para deuses pagãos, um rei que chega a sacrificar o seu filho,
Aliás, quando a história se segue e a Síria derrota então ali os inimigos dele, ele fica vassalo da Síria, ele vai até Damasco e ele vê ali um altar tremendo a um deus pagão. Sabe o que ele faz? Ele tira o modelo, vem em Jerusalém e diz: construa um para mim aqui também, igualzinho. Enfim, esse sujeito. Agora, vem o profeta de Deus e diz para esse coração descrente, infiel, e diz o quê? Peça um sinal. Nesse momento de crise, o seu coração está apertado, peça um sinal no Deus de Israel e ele vai lhe dar um sinal. E ele rejeita, e ele cita até, a Bíblia diz: olha, não vou colocar à prova o meu Deus. Parece uma atitude piedosa, não é. Aqui é uma atitude de indiferença para com Deus e para o seu profeta. A palavra de Deus não importava para Acaz. Essa reverência que é aparente que tem, na verdade, uma reverência de indiferença. Ele fica com o seu próprio jeito, as suas maquinações, fazendo acordos com a Síria. Eu resolvo aqui, ainda que o coração deles está pesaroso, estão com muito medo. E então, toda essa situação, peça um sinal. E ele diz: não vou pedir. E aí Isaías diz: você abusa do Senhor. Porque na verdade era o próprio Deus dizendo: creia em mim, peça um sinal, eu vou lhe mostrar a direção. Não era ele, Acaz, impondo a Deus uma prova, era Deus trabalhando com ele. Ele poderia pedir um sinal, fica indiferente. E aí Isaías diz: vocês abusam do Senhor, não somente dos homens. E Isaías dá o sinal, a revelia. Ele rejeita o Senhor, o profeta, fica indiferente, abusa do Senhor, da paciência de Deus. E Isaías dá um sinal à revelia. Agora vem esse sinal como uma repressão. Ao invés de ser um sinal de alguém que caiu em si, tenho andado longe do Senhor, o Senhor vem falar comigo, vou então acertar meu coração, vou ouvir a voz dele, o que tem ele para dizer. Ao invés de haver essa contrição, há uma indiferença. E Isaías dá então um sinal à revelia e se torna um sinal de repressão. E vai falar sobre o reino do norte ser punido. Israel, que ataca, não vai vencer. Porém, o reino do sul, Acaz, haveriam de ser vencidos pela Síria num cerco, mas finalmente pela Babilônia mais tarde. O sinal é dado. O sinal é uma repressão, ao mesmo tempo que mostra que, independente do repreensível Acaz, do povo de Israel, Deus vai continuar o seu plano, e um plano de esperança para nós. O plano vai continuar, Acaz, apesar de você. Um filho será concebido pela Virgem. Você não anda com o Senhor, não quer saber do Senhor, você é um fracasso. Mas você não quer nem saber do sinal, mas um sinal é dado. E esse sinal diz que Deus está no controle e que Ele vai continuar o plano dele, apesar de você e seus caminhos. O povo de Israel vai passar por exílios, destruições, mas a palavra do Senhor permanece e ele continua fazendo a sua história. E aí está este homem então, que é alguém infiel, abandonou a fidelidade, ele despreza a revelação. Alguém aqui que tem desprezado a revelação, a voz de Deus, a palavra de Deus. Alguém que não tem ouvido a voz do Evangelho aqui, a voz do Senhor, e continua como Acaz dos seus próprios caminhos. Continua como Acaz, buscando suas próprias adorações e ídolos. Como o coração humano é cheio de ídolo, a nossa cultura está cheio de ídolo. Ídolos de religiões organizadas, mas há os ídolos todos seculares, aquele que a mídia promove. Estamos servindo a deuses. Alguém que não tem ouvido a palavra do Senhor. Acaz recebeu oportunidade de contrição para ouvir a palavra de Deus e deu as costas. Que o mesmo não aconteça em ninguém aqui. Que todos nós possamos estar atentos à voz do Senhor. E olha só, Acaz,
não somente desprezou a revelação, como também ficou numa dependência humanista. Isto é uma dependência do próprio ser humano, isto é uma dependência das suas próprias habilidades, suas maquinações, e dependência do poder humano da Assíria. Que coisa lamentável, ao invés de confiar em Deus, ouvir a voz de Deus, pedir o sinal, entrar em diálogo com o profeta, ele dá as costas praticamente ali. Ele vai buscar conforto e abrigo na Assíria, e não no Senhor primeiramente. E mais, vai cultuar os seus deuses, e não ao Senhor. Totalmente dependente daquilo que é humano, religiões humanas, política humana então. E onde é que Isaías o encontra? O encontra ali neste açude, no aqueduto. É a fonte de Gihom, possivelmente, é o que se entende ser, porque é a fonte que supria água para Jerusalém. E ele está ali, possivelmente, verificando o suprimento de água da cidade, porque num cerco da cidade aquilo é fundamental para a sobrevivência. Enquanto o cerco durar, sem água ninguém sobrevive. Poderiam resistir dentro das muralhas se tivesse água. Então ele vai dar uma olhada ali nas obras. Como é que está o suprimento de água? Aliás, o filho dele, Ezequias, que vai sucedê-lo no trono, vai enfrentar então finalmente um sitiar de Jerusalém. Por aí então o grande reinado da Assíria. A Síria que esteve aliada com Acaz, se tornou vassalo. Com o sucessor Ezequias muda tudo isto. E depois a Síria vai cercar então Jerusalém. O rei Ezequias, em 705, vê que a cidade vai ser sitiada. O que ele faz? Ele protege esta fonte de Gihom para que o inimigo não tenha acesso a ela. Faz uma grande obra. Mas a obra principal que Ezequias vai fazer é cavar um túnel dela para dentro de Jerusalém, indo para o poço de Siloé. Um túnel de mais ou menos 530 metros. Um canal subterrâneo. E se você visitar Jerusalém, você pode visitar este túnel. Eu atravessei esse túnel inteiro por baixo ali. Tem lugares que é bem apertado, lugares mais largos. Mas enfim, ele fez este túnel. E o interessante é que foi descoberta a placa de inauguração desse túnel. E está no Museu de Istambul. Vi também esta placa. E a placa conta ali, não é? Quando inaugurou, o rei Ezequias fez essa obra, etc. E a placa inclusive narra uma informação muito interessante, que a obra foi feita da seguinte forma: duas equipes começaram, trabalharam na construção desse canal, nesse túnel aí, esse aqueduto subterrâneo, mas cada uma começou de uma extremidade e se encontraram no meio. E até hoje se debate como é que eles conseguiram fazer isso naqueles dias sem a tecnologia que nós temos agora. Como é que eles conseguiram fazer esta caminhada e se encontrarem no ponto certo? Mas enfim, isto é mais tarde. Agora nós estamos falando um tempo anterior, 735, Acaz vai olhar esta fonte que é fundamental na história de Jerusalém para a sua sobrevivência. Ele está então ali preocupado com isto, não tem interesse para ouvir a voz de Deus. Eu vou administrar aqui essa água e nós vamos, pelos nossos esforços, lidar com toda esta crise, esse momento difícil. E mais, eu estou fazendo uns acordos aí com a Síria, o grande império. Eu vou pagar tributo, pagar imposto para eles, e eles vão me vender e comprar a proteção deles contra esses inimigos. A casa está todo voltado para um caminho onde Deus não é o centro e a direção, e o profeta é ignorado, totalmente numa dependência do próprio ser humano. E você? Isso é comum na sua vida? Primeiramente depender do ser humano, dos recursos humanos, sejam materiais, sejam de relacionamentos. Ou o Senhor é o seu primeiro abrigo e direção, ou você crê que é primeiramente o Senhor e o Senhor sobre todas as outras coisas, ou nada disso pode realmente dar a nós a segurança e a direção. Que você possa se libertar também de toda a dependência humanista. Sim, há um lugar
para as pessoas em nossas vidas. Precisamos delas. Há um lugar para os recursos materiais, mas nunca pensarmos que tudo isso pode substituir Deus, que pode tomar o lugar primeiro de Deus. Tudo isso pode ruir de uma hora para outra. Somente o Senhor permanece eternamente no trono e na direção. Que o seu coração possa ser um coração totalmente dependente, em primeiro lugar, do Senhor. Que o seu coração não seja um coração de Acás. A descrença precisa ser superada. Mas aí a profecia nos fala desse governo soberano. No meio de tudo isso, dos fracassos humanos, dos entreveios humanos, nação se levanta, nação cai, rei vem, rei vai, rei fracassa, e a infidelidade vem, e a dependência do ser humano em si mesmo acontece, e a palavra de Deus, a revelação é desprezada, e aí o que acontece? Tudo está perdido. Não, Deus não está perdido por causa de nós e a nossa bagunça. O plano dele na história continua. Há aqui, na intervenção de Isaías, primeiro uma palavra de resgate e esperança. Pede um sinal, Acás. Alinha seu coração com Deus. Muda. Não vou pedir sinal. Então o sinal é dado a você. A visita que foi para a redenção se transformou na visita de confronto. O Deus resgatador agora é o Deus confrontador. E acontece isto. E então é dito através de Isaías que a Síria e Israel que estão atacando ele serão derrotados. Mas ele, Acás e Judá, então seu reino, também serão um dia. Mas então é conforme a vontade de Deus confrontadora. Mas aí Isaías oferece esse sinal, a revelia de Acás. E esse sinal diz que o plano de Deus vai continuar, apesar dos exílios e destruições de Israel, de Judá. Aquilo que Deus começou vai continuar. E o filho de Isaías, Sear-Jazub, é exatamente sobre isso. Um remanescente voltará. Deus tem um plano para Israel e depois a igreja. Não vai fracassar a obra redentora de Deus. O Deus que confronta há de redimir, e a redenção para a glória dele haverá de superar toda a descrença, infidelidade humana, o desprezo humano pela revelação de Deus. Deus vai levantar um remanescente fiel. Deus vai levantar um povo para a glória dele. E que você possa ouvir a voz do Senhor e estar debaixo desse governo de Deus soberano. No verso 13 do capítulo 6, nós lemos: uma santa semente vai brotar. Troncos cortados, terebinto, carvalhos, grandes árvores cortadas, Israel cortado, Judá cortado, morreu, acabou tudo. Não, Deus tem uma santa semente que vai brotar. Essa semente vai brotar. Isto é, Deus tem um novo projeto que não envolve mais essa monarquia toda de Israel. Esse fracassou. Mas como é que fica? Davi não teria o trono estabelecido para sempre? Sim, está estabelecido para sempre, mas não necessariamente em Acás, não é por aí. Os dois reinos idólatras são zerados. E agora, quando volta o remanescente lá da Babilônia mais tarde para reconstruir Jerusalém, estamos falando depois do ano 586, um novo projeto surge que não envolve monarquia humana na sucessão de Davi, literalmente. Então, o governo soberano de Deus está colocado. Diz ali, um menino vai nascer. O sinal é esse: um menino vai nascer. Está tudo perdido? Não está tudo perdido. Há uma promessa garantida de Deus, e ele dá o sinal. A revelia do coração incrédulo de Acás, Deus dá um sinal que diz: ele vai continuar a obra de resgatar esses corações humanos que o mal, o diabo conquistou e fez um estrago na criação, mas Deus há de resgatar para a glória dele o remanescente. Há uma promessa nesse menino, uma tremenda promessa. O que nós encontramos no Velho Testamento em palavras como estas
é aquilo que falamos do tipo, o antitipo. Há um cumprimento profético duplo. Há um cumprimento sempre mais imediato, de forma menor, e depois, no futuro, o cumprimento amplo e pleno. Esse é o caso do menino aqui. É como sombras, na linguagem do livro de Hebreus, que fala do Velho Testamento como sombras da vinda de Jesus Cristo. O garoto pequeno, no supermercado, distraindo-se, se afastou da sua mãe, ficou apavorado e foi para o fim do corredor, foi para outro fim, e estava agora com o coraçãozinho acelerado, e no fim do corredor, quando ele chega e não sabe para onde ir, ele vê uma sombra. Ele olha e ele conhece essa sombra, é a sombra da sua mãe, e o coração dele se acalma. Ele não viu a mãe ainda, viu apenas a sombra, mas o coração dele se acalma. E assim são as profecias no Velho Testamento, particularmente sobre a obra de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. E é assim que é este sinal aqui de um menino. E é interessante que diz que a virgem conceberá um menino. E essa palavra virgem, é importante nós prestarmos atenção nela. O que era uma virgem aqui na palavra no hebraico? Virgem é uma mulher, uma jovem que já está apta para o casamento, chegou à idade, à maturidade do casamento. Então, alguém solteiro. No judaísmo, isto envolvia ser uma mulher virgem. A palavra virgem em si aqui, usada no hebraico, não envolve a questão da virgindade, mas de alguém que está apta para o casamento. Mas na cultura judaica, a pessoa, a mulher, teria que ser virgem, ou seria uma tremenda desonra. Então está implícito aqui que é alguém não somente solteiro, mas virgem. E é interessante que quando nós chegamos por volta dos 200 anos antes de Cristo, é feita uma tradução do Velho Testamento todo do hebraico para o grego. O Império Grego havia surgido com Alexandre o grande conquistador grego. E ele avança ali pelo Oriente Médio, e ele chega ao Egito. No Egito é fundada a grande cidade de Alexandria, no Egito, que é o começo da África ali. Alexandria em honra a Alexandre, o conquistador grego. E essa Alexandria, em pleno Egito, se torna um centro, um grande centro grego, inclusive um centro cultural enorme, com uma biblioteca maior do mundo na época, tremenda. São os relatos sobre essa biblioteca. E lá se fala grego. E para lá foram muitos judeus. Estão ali décadas, e eles falam grego, não falam mais o hebraico. E aí é feita uma tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego, para que eles pudessem ler o Velho Testamento, uma vez que já não tinham conhecimento do hebraico realmente fluente. E surge esta tradução então do hebraico para o grego, que é chamado de Septuaginta, porque é dito que 70 sábios judeus trabalharam nessa tradução, por isso Septuaginta. E temos esse texto até hoje, é um tremendo. Quando chega neste verso aqui, que vão então verter, esses sábios judaicos, linguistas judaicos vão verter do hebraico para o grego, e o termo virgem, eles traduzem por uma palavra grega que quer dizer não somente solteira, mas realmente virgem do ponto de vista sexual. Então, nós olhando esse termo aqui, temos que prestar muita atenção, porque também, tanto no hebraico como no grego, tem uma definição, há um pronome definido, diz a virgem, não uma virgem, não qualquer virgem, mas a virgem, é alguém específico, e é futuro, e é única, a virgem. Quem seria esta virgem? E quem seria esse menino? Quem seria essa virgem? Quem seria esse menino? A verdade é que, no ponto de vista imediato, não sabemos, e há especulações. Possivelmente, mais provável, seria uma jovem com quem Acás se casaria, e então de onde viria o sucessor dele, Ezequias, que assumiria o trono. Ezequias seria o menino, e a virgem seria esta esposa, nova esposa de Acás. Mas não sabemos. De alguma forma deve ter se cumprido ali.
Mas este não é importante, porque é apenas uma sombra. A virgem, se foi a mãe de Ezequias, a nova esposa de Acaz, foi um cumprimento parcial. É uma sombra apenas, porque a virgem indica alguém especial, único e futuro. Mas aí quando nós olhamos para o menino, é dito que o nome dele seria Emanuel. O que quer dizer esse nome? Deus conosco. Deus está conosco. Aliás, essa foi a promessa a Davi e a dinastia dele, que Deus estaria com ele. Lá em 2 Samuel, o texto que nós lemos no capítulo 7, fala sobre isto. Então, esse Deus conosco não é uma promessa ao rei especificamente, mas à casa de Davi, à linhagem de Davi. E é o que nós encontramos aqui, quando o profeta Isaías fala, vai falar não tanto de Acaz, mas da casa de Davi, no verso 2 do capítulo 7 de Isaías, no verso 13, é casa de Davi. Bem, então, esse Emanuel com a dinastia de Davi, é algo importantíssimo aqui, que surge em Isaías. Este nome de menino, este menino com este nome. É Ezequias, possivelmente, parcialmente, mas não é plenamente. O Messias, Jesus, é finalmente Deus conosco. Jesus é este cumprimento. Ezequias é apenas cumprimento parcial. Mas é interessante que no meio de todo aquele conflito internacional, uma hora tão séria, o sinal é um menino. Não é o sinal de um rei poderoso em cima de um cavalo enorme. É um menino. É um menino. Deus está dizendo e falando nesta impotência infantil, que não seria então poder político de reis, nem de impérios. Seria o quê? Seria um milagre, uma obra divina, seria alguém que vem pequeno, alguém como servo até, e não como um conquistador humano. É um menino. Que sinal é esse, Isaías? Um menino nesta hora, quando nós estamos lidando com exércitos poderosos. É Deus mostrando que o poder é dele e o governo é dele. É um menino, e não a prepotência de Acaz, e nem mesmo dos assírios ou qualquer um outro. É um sinal de um menino, é um sinal imediato da libertação temporária de Judá. A Síria atacaria no futuro Jerusalém. Durante Acaz estão aliados, depois vai romper. Durante Ezequias vão atacar, não vão vencer, diz o profeta Isaías aqui para ele. Então o menino é um sinal ali de um cumprimento mais imediato, mas há um cumprimento maior. O imediato é apenas uma sombra. Um dia um menino haveria de ser o grande sinal de Deus, do poder do governo de Deus, da redenção de Deus, do ser humano em seus caminhos. E aí então vai formar o messianismo em Israel, a expectativa de que aquilo que Deus falou em Davi e tantas outras formas no profeta Isaías e outros profetas há de se cumprir, há de se cumprir, há de vir esse rei que estabelece para sempre. Há de vir esse menino, Emanuel, Deus conosco. Nenhum rei em Israel poderia ou pôde carregar plenamente essa verdade, Deus conosco. Pelo contrário, eles representaram muito pouco de Deus conosco, foram infiéis. Então esse menino com esse nome não pode ser simplesmente um ser humano da dinastia de Davi, não pode ser um Acaz, não pode ser um Ezequias. Deus conosco. Esse menino é tremendo. Que nome, que nome. E o tema do menino
E o tema Emanuel vai ser abordado por Isaías, aqui no capítulo 7, e até no 7, 8, 9, 10, 11, vamos encontrar ele voltando ao tema do menino e ao tema de Emanuel, apontando por algo muito maior do que a pequenina sombra, possivelmente de Ezequias ser o menino imediato. Há algo muito mais nesse menino cujo nome é Emanuel. Isaías capítulo 9, mais à frente, diz assim, escute o que diz o capítulo 9 de Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz, uma visão futura de Isaías. E ele continua, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem pode carregar esses nomes? E ele continua, ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Tudo está para ser arrasado, inclusive os reinados. Como é que Isaías pode ver isso e falar disso no futuro? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. No capítulo 11 ele vai dizer mais, um ramo surgirá do trono de Jessé. Jessé é pai de Davi, então de Davi. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Quem pode carregar tudo isso nas suas costas? Mas ele continua, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então não é uma questão de nação de Israel só. A nação de Israel é apenas um instrumento para algo maior. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, a raiz de Jessé. Lembre-se da semente santa, no verso 13 do capítulo 6, troncos cortados, mas uma semente santa surgirá. E ainda nós podemos olhar como que esta sombra se torna realidade. Mateus capítulo 1, o anjo vai informar José que a virgem está grávida, não por intervenção humana, mas do Espírito Santo. E é por isso que Mateus, e aqui na voz do anjo, pode ser dito o que é dito em Mateus capítulo 1. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus. E Jesus quer dizer Deus salva. O nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Um sinal precioso de um menino. Em meio ao fase e desmanche humano, em meio a todos os descaminhos do coração humano, Deus continua atuando, mas de uma forma poderosa que só Ele pode realizar na história. Um plano de resgate, confronta, mas resgata, continua a sua obra, e desta forma poderosa, que não precisa do poder humano, um menino que é Deus conosco, Jesus Cristo. O que é que você precisa lembrar e atentar em seu coração quando você ouve Isaías? Cuidado com a desconsideração à palavra. Desconsideração à palavra é a rejeição da mensagem de graça, de
de Deus e da promessa de Deus em Cristo Jesus. Você precisa atentar e ouvir a palavra com muito cuidado. Você tem ouvido demais a mídia, você tem ouvido demais o seu celular. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa de tempo para a palavra. Não despreze a palavra. Ela é que é luz para o seu caminho. E mais, vigie na palavra para que você não caia em apostasia e infidelidade diante de Deus. Acas, rei do povo de Deus, o povo resgatado por Deus, e caiu na apostasia e na infidelidade. Vigie o seu coração. Cuidado com a confiança humanista, confiança nos seus recursos, confiança nos outros, em governos, em ideologia, em política econômica, em conta no banco. Cuidado. Todas essas coisas têm o seu lugar, mas não podem chegar nem perto do primeiro lugar na sua vida e saber que Deus é aquele que tudo governa e é o seu Redentor. E lembre-se que o mundo entra em conturbações e confusão, talvez até você, mas Deus não entra. Deus está no controle e Ele realiza o seu plano, e um plano garantido de resgate. Ele tem o remanescente, Ele levanta o remanescente fiel. Como vencer a descrença? Atente para o sinal Jesus. Jesus Cristo, um menino nos nasceu, e o seu nome é tremendo. Como vencer a descrença? Que sinal Deus tem para mim, para eu passar a crer? Jesus Cristo, não há outro, é este o sinal. Veja, ouça, receba a palavra, receba a mensagem de Jesus Cristo. Não ignore o sinal de Deus, um sinal histórico, um menino que vai à cruz, não vem com um exército, mas vem para conquistar povos e nações, e assim tem feito. E Deus levanta o seu povo para a eternidade. Jesus, Deus conosco. Nenhum guru, nenhum fundador de religião, nenhum ser humano pode dizer isto. Sobre nenhum será dito: o seu reino é para sempre, o governo do mundo está sobre os seus ombros. Deste menino, que sinal! Não há nada igual a Jesus Cristo, porque Ele é o sinal de Deus. É este sinal maravilhoso, tremendo. Vença a sua descrença olhando para Jesus. Supere a descrença atentando para Jesus. O sinal, Deus conosco. E aí, o seu coração e a sua alma encontrará descanso e esperança em meio a toda a confusão humana. E o seu coração vai permanecer firme, fiel ao Senhor. Que assim seja na vida de cada um. Vamos orar.